Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa primeira videoaula de história. Vamos lá? A partir de 1850, o movimento abolicionista intensificou-se no Brasil. E todas as pessoas que tinham condições financeiras contribuíram para isso. Como? Eles compravam cartas de alforria para libertar os escravos, eles fundavam clubes para fazer a divulgação da ideia, faziam jornais, faziam tudo que era para divulgar mesmo essa ideia. E tudo que era em defesa da causa no parlamento. De alguma forma, todos os que defendiam o fim da escravidão no Brasil tinham a expectativa que o movimento chegasse até Dom Pedro II e ele tomasse alguma providência. Já na Câmara dos Deputados, as discussões entre os abolicionistas e os escravistas ficavam cada vez mais acirradas. Entre os escravistas estavam os representantes de grandes produtores de café do Vale do Paraíba, que se horrorizavam com a possibilidade de não terem os trabalhadores escravizados em sua produção. Eles alegavam que eles tinham investido muito dinheiro na compra dos cativos e que, por isso, não abririam mão deles. Em outras províncias, no entanto, era intenso o movimento pela abolição. A província do Ceará, por exemplo, já em 1883, aboliu totalmente a escravidão em seu território. Um ano mais tarde, em 1884, tomando o Ceará como exemplo, um grupo de mulheres reuniu-se e organizou uma sociedade chamada Amazonense, Libertadoras, cujo objetivo era libertar todos os escravizados da província do Amazonas. E isso foi conquistado em 1887, apenas 3 anos depois. Com o mesmo objetivo das amazonenses, outros homens e mulheres organizavam-se em suas províncias defendendo a bandeira da abolição. Agora nós vamos ler um texto para responder às questões. Brandina, uma mulher abolicionista. Negra, atuou no movimento abolicionista na cidade de Santos, na segunda metade do século XIX. Era proprietária de uma pensão na antiga Rua Setentrional, atual Praça da República. Apesar de não ser uma mulher de posses, usava o dinheiro de seu trabalho para dar comida, fumo e remédio aos negros fugitivos que se refugiavam na Baixada Santista. Colaborou com os cabos abolicionistas e com Santos Garrafão, líder de um dos maiores quilombos da região. Essa proteção e ajuda aos negros quilombolas tornaram-na uma figura querida na cidade. Mesmo com todas as pressões dos brasileiros livres e libertos dos movimentos, jornais, clubes abolicionistas, o fim da escravidão no Brasil demorou a acontecer. A Lei Eusébio de Queiroz tinha dado o primeiro passo nessa direção, mas antes da abolição surgiram também outras leis abolicionistas. A Lei do Ventre Livre, que ocorreu em 1871. Ela veio para dizer que toda criança que nascesse de uma mãe escrava estaria livre. E a Lei do Sexagenário, em 1885, que indicava que todas as pessoas com mais de 60 anos também estariam libertas. Porém, embora essas leis possam ser consideradas avanços, elas acabaram servindo para adiar a extinção definitiva da escravidão no Brasil, que ocorreu apenas em 13 de maio de 1888, por meio de uma lei assinada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, conhecida como a Lei Áurea. Essa lei era composta de apenas 2 artigos. Artigo 1º. É declarada extinta desde a data dessa lei a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Enfim, a liberdade. E agora? Como você viu, a Lei Áurea determinou o fim da escravidão. No entanto, tanto o movimento abolicionista como os legisladores não previram as dificuldades que os libertos enfrentariam para garantir o seu sustento e a sua sobrevivência. Muitos deles continuaram a trabalhar no campo, às vezes nas próprias fazendas onde eles trabalhavam como escravizados. Outros foram para as cidades, tentando ganhar a vida de uma outra forma.
A chegada dos imigrantes, sobretudo europeus, para trabalhar como mão de obra no campo e na cidade, bem como o preconceito contra os negros libertos, dificultava que estes conquistassem os seus empregos. Assim, embora a Lei Áurea garantisse a sua liberdade, os ex-escravizados sofriam com a recusa de empregadores em lhes oferecer trabalho e com o preconceito de muitos que não os reconheciam como iguais. Na prática, portanto, eles continuaram excluídos da sociedade. Agora, com base em tudo que você ouviu, que nós estudamos, vamos analisar essa imagem e para a gente responder as questões a seguir. O que nós vimos aqui? São duas pessoas, um negro, um branco. Vamos analisar as roupas, o que eles estão fazendo. Agora faça os exercícios. Boa sorte e capricha, hein? Tchau!